Vamos retornando em nome de Jesus, que a gente ainda tem bastante coisa para ver. Nós estamos no texto de Josué, capítulo 7. Estávamos falando sobre o contexto que envolve essa palavra. Josué está liderando o povo na continuação e no caminho em direção à terra sinalizada e prometida por Deus. Moisés morreu no meio desse caminho e Josué, agora como sucessor de Moisés, escolhido por Deus, precisa avançar. No capítulo 6 nós vimos que eles conquistaram Jericó. Jericó era a cidade mais fortificada de toda a trajetória. E eles, por causa da dependência e da obediência à voz de Deus, eles tiveram êxito e sucesso. Jericó foi vencida e os muros e as muralhas de Jericó caíram diante dos olhos deles como se fosse uma folha de papel. Esse é o poder de Deus. Mas agora nós chegamos no capítulo 7 e a narrativa do capítulo 7 de Josué fala sobre uma cidade a ser conquistada chamada Ai. Como era o nome da cidade? Ai. Não te ouvi. Como era o nome da cidade? Ai. Vamos ler a partir do versículo 3, ou melhor, a partir do versículo 2. Josué 7:2 diz assim: Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até Ai, a próxima cidade, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a terra. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram, o relatório deles era o seguinte: não é preciso que todos avancem contra Ai. Vamos enviar apenas uns 2 ou 3 mil homens para atacar aquela cidade. Não é necessário que a gente canse todo o exército, pois eles são poucos. Josué está sendo aconselhado pelos seus espias, pela sua equipe. Versículo 4: Por isso, subiram apenas cerca de 3 mil homens para atacar a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar alguns deles, mais especificamente 36 homens. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente, ou o coração deles se derreteram como água, diz algumas traduções. Redobre a atenção, preste atenção. Eles tiveram a maior conquista da vida deles. E agora, diante de um outro desafio, eles subestimaram o desafio seguinte. Querido, para você ter uma ideia, contextualizando para que a gente possa entender bem. Jericó era mais ou menos como o Barcelona, time de futebol. Não ando acompanhando muito futebol, mas provavelmente o Barcelona é um dos melhores. É isso mesmo, Hélio? Você que às vezes troca a oração pelo falar esse negócio. Volta pra cá. Mas Jericó era mais ou menos o Barcelona. O top, a cidade top. Assim como Barcelona é o time top. E Ai, querido, era mais ou menos como... Deixa eu ver. Eu vou arriscar. Eu acredito que Jesus está comigo aqui, eu não vou dar nenhuma bola fora. Tem alguém aqui que nasceu em Cianorte, no Paraná? Deixa eu te ver. Não tem, então é esse mesmo. E Ai era mais ou menos como Cianorte, esporte clube ou futebol clube. Sem expressão, sem resultados expressivos. Era aquele time que mais ou menos vai jogar e a torcida já está dizendo quanto vai ser, porque já sabe que vai ganhar. É só um exemplo. Mas a Bíblia
Bíblia diz que quando eles chegaram, eles ganharam do Barcelona, eles ganharam de Jericó, eles venceram. Mas quando eles chegaram no próximo desafio, na cidade de Ai, a Bíblia diz que o resultado deles foi um resultado totalmente diferente do que eles esperavam. Josué foi aconselhado como líder pelos seus espias e disse: olha, não precisa gastar a força toda. Não precisa a gente entrar com a força máxima ali, porque a gente vai ganhar fácil. A gente vai conquistar muito mais, de uma forma muito mais simples e menos demorada do que Jericó. Mas eles esqueceram de algo. Que quem deu Jericó a eles foi a dependência deles da voz de Deus. E agora, eles de novo estavam confiando na força do seu braço, na força do exército, e a Bíblia diz que o resultado que eles tiveram foi um resultado de fracasso. E a partir disso, olha o versículo 6, então Josué com as autoridades de Israel, o que é que eles fizeram? Rasgaram as vestes, se prostraram com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriram de terra a cabeça e permaneceram ali até a tarde. Veja que Josué e o seu povo, os seus liderados, eles tiveram comportamentos agora diante da situação adversa, diante do fracasso, diante da situação adversa e negativa, e a Bíblia diz que os comportamentos deles foram comportamentos tais como: rasgaram as vestes, colocaram pó sobre a cabeça. Tudo isso eram comportamentos que aparentemente significavam que eles estavam arrependidos, que eles estavam desesperados pela presença de Deus. E chega no versículo 7, Josué começa a orar. O que é que Josué começa a fazer? Qual é o tema dessa nossa aula? Não estou te ouvindo. Qual é o tema da aula? E nós chegamos aqui agora com um líder levantado por Deus, tendo uma prática de oração. Lembre-se que essa prática de oração é consequência, e esse momento que a Bíblia está narrando é consequência de uma situação adversa. Você não vai se espantar que eu vou falar, porque talvez você vai se enxergar nessa palavra assim como eu. Muitas vezes a gente só vai orar quando as coisas estão ruins. Muitas vezes a gente só vai colocar em prática aquele princípio que é inevitável para alguém que se diz filho de Deus, para alguém que se diz responsável por Deus e por estabelecer o reino dele. A gente tem práticas de buscar a Deus e de se relacionar com Deus na oração, na maioria das vezes, quando as coisas estão ruins ou estão piorando. E nós precisamos mudar esse tipo de comportamento. Essa não pode ser a minha e nem a sua prática de vida em oração. Orar só quando as coisas estão difíceis. A gente tem que orar em todo o tempo, como o apóstolo Paulo ensina. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele foi legal, ele disse assim, quando orar, ou seja, quando vocês decidirem, quando vocês quiserem. Paulo já disse assim, não é quando quiser não, é em todo o tempo, é sem cessar. A tua vida depende disso. Você está comigo? Amém. E Josué começa a orar, versículo 7, olha a oração desse homem. Um homem, diga-se de passagem, responsável por aproximadamente 3 milhões ou mais de pessoas que dependiam da postura dele. Eu não sei se você sabe, mas Deus está mandando te dizer que a tua postura, da tua postura depende muita gente. Muita gente só vai avançar e se dar bem na vida se você estiver posicionado em Deus. Muita gente só vai conhecer a Deus se você estiver posicionado nele. Muita gente não vai para o inferno, porque antes vai se encontrar com você e comigo, e vão entender quem Deus é, quem elas são em Deus, e vão receber vida de Deus para terem a rota mudada. Tem alguém que crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Então, um homem responsável por mais de 3 milhões de pessoas, num caminho de transição, agora começa a orar.
homem. Soberano Senhor. Tem alguém que já viu alguém orar e começar assim? Sim ou não? Soberano Senhor, por que fizeste esse povo, assim como eu, atravessar o Jordão? Olha o que ele está dizendo na oração dele. Dúvida. Por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos inimigos e para nos destruir? Antes, nós tivéssemos nos contentado em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Perceba que ele está orando e a oração dele está sinalizando dúvida, desistência. Por que a gente está aqui nesse lugar? Não era melhor ter ficado lá no Egito, lá atrás? E ele continua. O que eu poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Os cananeus e os outros habitantes da terra vão saber do nosso fracasso, vão nos cercar e eliminarão o nosso nome da terra. Preste atenção, isso aqui é chave. Josué, ele está preocupado, querido, com o que as pessoas vão pensar no fracasso deles. Josué, um líder de mais de 3 milhões de pessoas, responsável direto por Deus por essas vidas, está preocupado o que os outros povos vão pensar deles, como vai ficar a reputação deles. O que é que vão pensar de mim, Jesus? O que é que vão pensar de mim, Deus? Faz alguma coisa, o meu nome agora está comprometido. E a Bíblia diz que Deus não fala nenhuma palavra em resposta a essa oração dele. Sabe por quê? Porque Deus não responde orações sem fé. Eu e você podemos ter práticas de fala na direção de Deus durante dias, anos, horas ou décadas. Se não tiver misturado a fé, não tem resposta de Deus. Diga, minha oração precisa ter fé. E diga, eu preciso ter fé para orar. Ou seja, eu oro porque eu creio. E eu creio e por isso eu oro. Não tem como separar uma coisa da outra. Então a Bíblia diz que Deus está calado. Mas preste atenção como ele finaliza a oração dele. Eu estou no versículo 9, na última parte. Eliminarão o nosso nome da terra, mas o que farás então pelo teu grande nome? Uau! Você lembra do capítulo 6 de Mateus, que o Senhor Jesus ensina a orar? E ele dá ênfase em 3 coisas. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o quê? Santificado seja o quê? O teu nome. Seja feito o quê? A tua vontade. E aqui Josué está orando, e o meu nome, e a minha vontade, e o meu projeto, foi tudo água abaixo, a minha vida acabou, e agora o que vai ser? Deus está dizendo, eu não preciso dizer o que vai ser a tua vida, porque o resultado já diz. Mas se você quiser saber o que é a minha vida através da sua, então a gente vai começar a conversar. Então perceba que Deus não fala nada enquanto esse homem está orando, mas quando ele envolve o nome de Deus, ele diz, por mim, tudo bem, já fracassei, não tem como mudar isso, mas eu quero dizer para o Senhor que esse projeto aqui que eu estou liderando, essa situação que eu estou envolvido, não diz respeito só a mim, não. O teu nome santo e a tua glória está em jogo aqui também. O que é que você vai fazer com a tua glória? O que é que você vai fazer com o teu nome? O que é que você vai fazer com a tua honra, Senhor, que está nesse projeto? Então, o versículo 10, Deus começa a responder.
se a oração de Josué tivesse terminado, o que é que vai ser do nosso nome? Não ia ter mais nada depois daquilo, a não ser fracasso. Mas porque a oração dele terminou dizendo: é o teu nome, é o teu reino, é o teu projeto, é a tua vontade que está em jogo, como é que vai ser? Então Deus começa a responder, versículo 10. O Senhor disse a Josué, resposta de oração. O que é que Deus disse para ele? Não te ouviu. O que é que Deus disse para ele? Levanta-te. Por que você está prostrado? Israel pecou. Ele violou a aliança comigo, as ordenanças que eu dei a ele. Ele se apossou das coisas sagradas, roubou outras coisas, escondeu, colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Deus está dizendo: tem coisa escondida aí no meio dessa cena, tem coisa oculta no meio dessa situação que as pessoas não estão vendo, mas eu sei o porquê vocês estão enfraquecidos e voltando, fugindo dos inimigos. Você sabia que tem gente, filho de Deus, crente, e vamos ampliar isso aqui, já que é uma escola de formação de líderes. Existe pastor, líder, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, seja lá o encargo que tem, que está fugindo do inimigo, assim como Israel fugiu dessa situação. Sabe por quê? Porque não tem autoridade de ir para cima do inimigo e colocar ele no lugar dele, colocar Deus no lugar dele e se colocar no lugar que Deus espera que esteja. Sabe por quê? Por muitas coisas, mas principalmente porque não ora, porque não se relaciona com Deus, porque não busca Deus através da oração e não faz disso princípio da sua vida. Hoje uma pessoa me ligou, antes de começar a aula: oi pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu estou ligando para o senhor porque eu queria lhe dizer o seguinte: eu não vou mais poder ir para a escola, porque eu estou indo, vou me envolver com tal programação agora e eu estou só lhe ligando para lhe comunicar porque eu tinha me comprometido contigo. Conversei um pouco com ela bem rápido, estava envolvido em outras coisas, minha cabeça centrada aqui, desliguei o telefone e eu chamei o meu companheiro, meu amigo, meu pastor Leonardo, e disse: Léo, graças a Deus que eu hoje consigo não ser tão pronto para responder as coisas. Às vezes eu paro para pensar algumas horas, alguns dias, mas o que eu vou falar para essa pessoa na próxima vez que eu encontrar ela é a mesma que eu falaria agora. Talvez eu não iria errar. Na verdade, ela nunca teve comprometida comigo. Porque se ela tivesse, jamais ela ligaria para mim para dar uma notícia dessa. Eu estou lhe ligando, pastor, porque eu tinha me comprometido contigo. Nunca se comprometeu. Sabe, querido, eu fiz questão hoje, debaixo de uma orientação de Deus, de deixar aquilo escrito, para que todos nós, quando chegássemos, lesse aqui. À medida que você for chegando, te convidamos a se prostrar na presença do Senhor e se relacionar com Ele através da oração. Eu não fiquei observando. Tinha muitas outras coisas para fazer, mas nos relances de olho, eu vi muita gente fazendo muita coisa, menos aquilo. O que eu quero sinalizar para você com isso? É que esse tipo de convite talvez seja a primeira coisa que o Espírito de Deus faz quando nós abrimos os olhos. Esse tipo de convite não acontece uma vez por dia, acontece várias vezes, porque é um convite de amor do Espírito de Deus para os filhos de Deus. Porque sem oração, ninguém se torna mais parecido com Jesus. Você está aqui? Amém. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você decide
largar tudo. Eu sei que você não é uma pessoa desocupada, querido. Pelo contrário, você deve ser bem ocupada e bem solicitada nas demandas que envolvem a sua vida. Mas quanto tempo você larga tudo para mostrar com o teu comportamento que se relacionar com o seu pai é mais importante do que qualquer outra coisa? Não existe autoridade sem relacionamento com Jesus. Porque a autoridade é apenas consequência de um relacionamento íntimo com Ele. E não existe intimidade sem o princípio da oração. Jesus disse: quando orares, entra onde? Na cozinha? No banheiro? Vai para a garagem orar, foi isso que Jesus disse? Entra onde? O quarto é um lugar e um ambiente muito significativo na casa. Talvez o maior deles. Porque no quarto é o lugar onde a intimidade acontece. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Talvez o lugar onde você mais se relaciona com o seu cônjuge é lá no quarto. Não estou dizendo que é só lá. Também estou dizendo que só pode lá. Fica por sua conta. Estou dizendo que é um lugar significativo. Amém? E Deus está dizendo: é nesse lugar aonde eu posso gerar coisas. É nesse lugar onde eu posso transformar você para ser como eu. É nesse lugar que eu posso transicionar você da imagem que o mundo estabeleceu em você e da identidade que o mundo agregou para a minha identidade e para a minha semelhança. Você está ouvindo? Por que você está prostrado, Josué? Primeiro ponto: levanta-se. Por que alguém precisa dizer para outra pessoa levanta-se? Porque está prostrado. Prostrado, essa palavra no hebraico significa desistido, desanimado. E tem muita gente aqui hoje desanimada, desistida, que não ora mais, que acha que não é mais importante, mas hoje o Espírito de Deus vai despertar você em nome de Jesus. Hoje vai vir vida de Deus sobre você e vai ativar essas coisas. Por que está prostrado? Levanta-te. E uma vez que ele volta à posição que ele nunca deveria ter saído, quem ora está de pé. Quem ora entra no ambiente proposto por Deus e é fortalecido e fica de pé diante das adversidades, diante do inimigo, diante de qualquer situação. Tem gente que está prostrado, não é por causa do inimigo, não. É só porque tem um sussurro lá na empresa que vai ter demissão. Tem gente que já está prostrado, não é porque o inimigo apareceu. É por coisas dessa terra que só dizem respeito a esse contexto. Aqui nem com essas coisas mexe comigo e com você. Porque sabe que as nossas responsabilidades em Deus são maiores do que aquelas que nós estamos pensando, ou maiores do que aquelas que nós estamos comprometidos. Estabelecer o reino de Deus fala de bater de frente com as trevas. Estabelecer o reino de Deus fala de bater na cara do inimigo e dizer: o seu lugar é debaixo dos meus pés. E ele não corre só por causa de palavras. Ele precisa olhar para mim e para você e ele vê exatamente Jesus. Uma vez, eu pastoreava um centro de recuperação na Bahia. E do lugar onde eu morava até o centro de recuperação eram alguns quilômetros, 20 quilômetros. E um dia, eu estava acompanhando um rapaz que saiu do centro, ele já estava no discipulado, já caminhando na orientação da igreja local. E no meio do caminho, dentro do meu carro, o telefone tocou e a mãe desse rapaz disse: pastor, fulano de tal me ligou agora. Ele não consegue sair de dentro de casa. Ele está com muito medo, ele diz que vai morrer. Eu estou falando com ele aqui pela internet. O senhor pode ir lá? Eu estava exatamente
na rotatória onde era o acesso para a casa dele. Eu falei, eu vou lá, mas antes eu vou passar aí para pegar você e a gente vai. Não fala nem para ele que eu estou indo, nem você. Tá bom. No caminho, na trajetória, eu já comecei a ser instruído pelo Espírito de Deus no nível da guerra. Fui fazendo o que eu entendi que precisava fazer, fui já colocando Deus no lugar de honra dele, botando o demônio e as trevas nos lugares dele, e fui. Quando chegou lá, e aquele rapaz era um rapaz que estava envolvido com um processo relacionado ao vício, muitas coisas. E quando eu entrei na casa dele, ele estava no campo assim. Mas quando eu botei o pé lá, e ele olhou para mim, ele fez assim, ele se escondeu. E eu fui entrando, estava uma névoa de crack. E se você não sabe, eu fui escravo das drogas durante 10 anos, 7 delas. Acordando para o crack, dormindo para o crack. Aí já anos, mais ou menos 10 ou 12 que Jesus me alcançou. Mas eu tive, foi desse contexto que Jesus me libertou. Então, eu entrei naquele ambiente e ele se escondeu. E aí eu fui na direção dele. Mas eu fui para abraçá-lo. E quando eu abracei ele ficou endemoniado, caiu endemoniado na minha frente. E aí a gente fez aquele processo todo envolvendo a libertação dele e tudo. Dias depois eu estava orando e o Espírito de Deus me disse: você sabe? Porque até então, naquele momento, muitas coisas eu pensando, quando ele fez assim, eu pensei que ele estava envergonhado. Eu devia estar. Mas naquele momento, depois o Espírito de Deus ministrou meu coração e disse: quem estava se escondendo de você eram os demônios que nele estavam. Porque quando você botou o pé lá, eles estavam vendo a mim e não a você. Sabe, querido, será que a gente pisa em lugares onde o reino espiritual que está acontecendo lá, eles sabem quem nós somos e quem nós representamos e o que nós estamos fazendo lá? E mais do que ele, será que eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo, ou quem estou representando? Ou eu estou sendo levado pelo que a moda, pelo contexto, pela circunstância toda diz, ou está me levando por consequência? Estou falando para você de autoridade, que no ambiente da oração nós recebemos da parte de Deus. Você está aqui, pode dizer amém? Sim. Então, Deus não responde Josué, porque a oração dele não tem fé, a oração dele é de um derrotado, a oração dele é de um fracassado, a oração dele é de um desistido, é de alguém que não tem consciência adequada, ou não tem entendimento suficiente de que Deus está com ele. E quantas vezes eu e você já abrimos a boca para fazer orações como essa ou pior? Mas quando ele fala, é o teu nome que está em jogo, é o teu reino, é a tua vontade, então Deus fala, então peraí, eu preciso entrar nessa questão. Mas infelizmente nós ainda temos orações que não são cristocêntricas, que colocam Jesus no lugar de honra dele, no sentido de teu nome, teu reino e a tua vontade. São orações egocêntricas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, eu preciso desse, está ruim aqui, está ali, tal, e Deus está falando. Está ruim para você, está ruim para mim, querido. Porque como você acha que Deus se sente vendo milhões e milhões de seres humanos criados à imagem e semelhança dele indo para o inferno, logo, e nós, que nos dizemos igreja, que nos dizemos ministros de Jesus Cristo, passando por elas dia após dia, e a gente não faz nada?
Sabe por quê? Porque o que está em jogo na nossa vida é a nossa vontade, é o nosso nome, é aquilo que nós achamos que é bom para nós, mas Deus o reino dele é no domingo, é na reunião da quarta, talvez na escola da segunda. Lá no meu trabalho não tem reino, meu patrão não faz essas coisas. Será que eu e você sabemos quem nós somos? Você está aqui, pode dizer amém? Amém. Então, a primeira coisa que Deus começou a sinalizar a Josué, quando ele buscou a Deus, foi Deus dizer: nessa posição, você nunca vai mudar o quadro. E Deus disse: se levanta. E de pé. Então Deus começou a dar o passo a passo para ele mudar aquela situação. Queria que você abrisse comigo mais um texto. Tem bastante coisa, estou correndo. Lucas, capítulo 9, seja rápido. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. É um texto muito significativo relacionado à oração. Lucas 9, a partir do versículo 28, diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas. Que coisas são essas? As mesmas coisas que Jesus sempre falou. Jesus, ele falou só sobre uma coisa: sobre o reino do seu Pai. Todas as outras coisas que ele falou eram a partir disso. Então, o que é que Jesus está dizendo 8 dias depois? As mesmas coisas que ele sempre falou. Ensinando o reino, os princípios do reino, dizendo que Deus não era só Deus, mas que Deus era Pai dele, e também se tornaria Pai de todos aqueles que crescem nele. Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. Onde Jesus foi? Não te ouvi. Onde Jesus foi? Ao monte. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram brancas, e no outro texto que está em Mateus ou em Marcos diz que as roupas deles ficaram brancas de modo como nem o lavandeiro da terra poderia deixá-las, e resplandecentes ficaram as suas vestes como um brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens, começaram a conversar com Jesus. Quem eram os 2 homens? Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir naqueles dias em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Qual era o estado de Pedro, de Tiago e de João? Digo, estavam com sono. Digo, estavam com sono. Não te ouvi. Digo, estavam com sono. Ok. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para quem? Ponto. Não sabendo ele o que estava dizendo. Redobre atenção. Jesus já estava num lugar deserto, e se não fosse suficiente, Jesus vai para um lugar mais deserto ainda. Um monte. E lá Jesus vai orar. E chama esses 3 homens de frente da sua equipe, e os chama para interagir num momento desse. E a Bíblia diz que Jesus começa a orar. O que é que Jesus começa a fazer? Enquanto ele orava, durante o processo de oração, a Bíblia diz que o seu rosto se transformou.
ou a aparência dele foi transfigurada. Transfiguração significa uma mudança de figura. Você sabia que enquanto eu e você oramos, querido, nós estamos mudando a nossa forma e a figura? Lembra da questão da hipocrisia, que nós botamos roupas para nos apresentar publicamente? A oração, seguindo o padrão da palavra e o ensino de Jesus, é ir para o quarto, é ir para a intimidade. E eu te pergunto aqui para você que é casado ou que já tem um relacionamento nesse nível com uma pessoa, você entra num nível de intimidade com ela de roupa? Chega um momento que as roupas precisam sair, sim ou não? Eu acho que só tem 2 ou 3 que fazem esse tipo de coisa. Vamos deixar para outra aula e eu te explico o que é essas coisas. Quando a gente vai entrar num nível de relacionamento, de intimidade mais profunda que se pode com uma pessoa, que a Bíblia diz que os dois se tornam uma prática de relacionamento, onde acaba-se no ato sexual. Então, os dois se tornam um. Não tem como entrar num nível de intimidade profundo sem tirar as roupas. Você está entendendo? Quando Jesus quis fazer de mim e de você íntimos de novo do Pai, a Bíblia diz que ele precisou tirar as roupas. E ele foi para a cruz, não de roupa e nem com aquela tanguinha que aparece em alguns lugares, mas pelado, sem roupa nenhuma. Sabe o que aquela mensagem estava dizendo dentro de todas as roupas? Acabou a hipocrisia. Eu decidi me despir completamente para que você pudesse entrar de novo na comunhão com o meu Pai e ser vestido pelos vestidos de glória que Isaías 61:10 diz. Quando os demônios estão nos vendo, eles estão vendo a nossa roupa. E sabe que eu morei no Nordeste durante um bom tempo, e um dos sonhos, um dos desejos do povo do Nordeste é vir para o Sul, porque no Sul eles se vestem com roupas lindas, eles parecem europeus, eles botam aquele monte de roupa, porque lá não precisa, lá é sol, anda com pouca roupa. Mas quais são as roupas que nós mais valorizamos? São essas aqui, que a traça é a ferrugem consome? Ou são as roupas de glória, os vestidos de glória que o relacionamento íntimo com o Pai nos proporciona? As roupas que botam o inimigo para correr não são essas. As roupas que botam o inimigo para correr são a roupagem de glória. É uma roupagem espiritual. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer, querido, mas quando Adão saiu da presença do Senhor com Eva, e eles deixaram o ambiente da intimidade, a primeira coisa que eles tiveram que fazer é ir atrás de roupas. A Bíblia diz que eles pegaram folhas de uma árvore para tentar se vestir. Quem não anda no ambiente da intimidade com o Abba precisa arrumar qualquer veste para ser aceito diante das pessoas. Complexo de inferioridade é para quem não anda com Deus. Complexo de inferioridade, seja em que nível e poder for, é para quem não conhece a Deus, é para quem não sabe nada sobre Deus. É inaceitável um filho de Deus ou uma filha andar com complexo de inferioridade. Ai, coitadinho de mim, ai, tadinho de mim, ai, tadinho não. Eu e você, nós somos responsáveis por Deus, pela nossa vida, e corresponsáveis com Ele, pela vida dos que estão ao nosso redor. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de relâmpago. O que é que está acontecendo aqui?
Jesus se mostra para os seus discípulos, não foi para todos, foi para 3, que provavelmente, e a Bíblia sinaliza, que eram os que mais tinham desejo, eram os que estavam mais, que eram mais sedentos, que eram mais desejosos de Deus e das coisas dele, de Jesus e das coisas que ele dizia. Quando Jesus morreu, ressuscitou, quando as mulheres foram ao túmulo, não encontraram ele, voltaram e deram notícia. A Bíblia diz que Pedro não quis saber de mais nada, ele saiu correndo para saber. Isso expressa desejo, isso expressa vontade de estar com ele de novo. Quantos estão recebendo o que está sendo falado aqui? Jesus se apresenta para eles agora apresenta para eles o homem espiritual. Outro texto que você conhece, eles voltam da sua tarefa e Jesus diz assim: o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Na verdade é no mesmo capítulo 9, não precisa ir lá, é no começo do capítulo. Ele diz assim: o que é que os homens estão dizendo sobre mim? Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, João Batista, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas que ressuscitou. Tudo bem. O achismo e o relatório deles é até aceitável, porque eles não andam comigo. Mas e vocês, que estão comigo de dia, de tarde e de noite? Quem eu sou para vocês? A Bíblia diz e só mostra o relato e a resposta de um homem, que foi Pedro. E Pedro disse: eu sei quem o senhor é. O senhor não é nem desses que as pessoas estão dizendo. Tu és muito mais do que isso. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que Deus prometeu para os patriarcas, para todas as gerações que vieram antes de mim, e agora o Senhor está diante dos meus olhos. Você é aquele que todo mundo esperava, inclusive eu. E por causa disso, Jesus disse: porque você sabe quem eu sou, eu te confio as chaves do meu reino. Em outras palavras, porque você anda comigo e sabe quem eu sou, você tem a autoridade concedida por mim para estabelecer o meu reino. Mas a contrapartida é a mesma coisa. Jesus ensinava por princípio. A autoridade para estabelecer o reino hoje é confiada a mim e a você. Mas será que eu e você sabemos quem Jesus é? Ou a gente se conforma com o Jesus que o pastor disse para a gente que é? Ou a gente se conforma com o Jesus que a televisão nos ensina, ou que a religião nos ensina, ou o Jesus que é pregado para a gente no domingo? Ou será que a gente confia nas pessoas que estão anunciando Jesus para nós, como é o caso aqui agora, mas a gente é diligente, vai falar: eu quero saber se é assim mesmo, se o Senhor é isso mesmo que está sendo falado, eu quero ter as minhas próprias experiências contigo, eu quero dizer que para ti, as coisas que para mim são relevantes, mas eu também quero ouvir as que são relevantes para você. Tem alguém aqui ainda? Tem alguém me sinalizando uma placa que o tempo acabou. Mas como eu fui tolerante com você e te dar 8 minutos a mais na hora do lanche, você vai ser tolerante comigo e me dar 8 minutos a mais agora, antes de irmos embora. Posso ouvir um amém? Amém. Mas se você estiver tranquilo, se você de fato tem um outro compromisso agora, você não possa deixar de ir, você pode sair, vai na bênção. Eu não vou ficar de bico com você, tá? Mas se você tem mais 8 minutos para ouvir e para nós concluirmos o entendimento, permaneça. Diga amém. Amém. Não te ouvi, diga amém. Amém. Ok. Deus trabalha com certezas. Satanás trabalha com incertezas. Abra a Bíblia em Gênesis. Preciso correr aqui, viu? Em 8 minutos, Gênesis, não vou nem marcar ali. Gênesis. O que eu estou falando para você aqui está fazendo sentido, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Gênesis capítulo 2,
versículo